Amém. Graça e paz para você que nos acompanha essa tarde maravilhosa de segunda-feira. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Nós estamos muito felizes porque ontem nós participamos do final da conferência missionária e foi uma bênção. Tivemos a palavra do pastor Elias conosco aqui. E quem participou foi edificado nessa palavra que ele trouxe em Atos 17. E você que não tem acompanhado nossas programações, eu quero convidar você a participar de todas as lives que têm acontecido, nas segundas às 14h30, nas terças às 15 horas e nas quintas-feiras também às 15 horas da tarde, nós estamos fazendo um momento devocional. Deus abençoe sua vida. Vamos passar para o momento da palavra. Eu peço para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia. Em Mateus, o Evangelho segundo o relato de Mateus, o Evangelho é de Jesus, o relato é de Levi, mais conhecido por nós como Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Que o Senhor Jesus possa ser exaltado nessa palavra e que, em nome de Jesus, nós possamos ser também edificados mediante a ministração da palavra. Amém. Irmãos, nós estamos passando por um período aqui na primeira igreja, na escola dominical, ou seja, no domingo pela manhã, aprendendo um pouco a respeito de Mateus, o livro de Mateus. O reverendo Jefferson tem dado um excelente estudo para nós e temos aprendido a respeito de Jesus pela perspectiva de Mateus. E eu quero pincelar um pouco a respeito do que Jesus está sendo, como Jesus está sendo apresentado por Mateus. Repare que cada evangelho, cada evangelista, ele traz consigo um prisma, uma visão a respeito de quem foi Jesus, quem é Jesus. Mateus, ele parece focar em dois aspectos de Jesus. O primeiro, muito claro, está no capítulo de número 1, que fala a respeito da linhagem real de Jesus. Se você acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que fala a respeito da genealogia de Jesus, é uma defesa a respeito de que Jesus era de fato filho de Davi, e aí depois ele termina falando que é filho de Abraão, e Abraão gerou Isaac, enfim, ele vem fazendo isso desde os patriarcas para mostrar, olha, Jesus é o rei que estava prometido por meio dos profetas. Jesus é esse rei. E a outra tônica que Mateus quer trazer para nós é que esse Jesus que é rei, ele é o Jesus também que é o Emanuel, o Deus conosco. A gente vai ver isso também em Mateus capítulo de número 1, versículo 23, quando o anjo do Senhor chegou para a Virgem Maria e disse que o nome daquele filho que estava sendo gerado no ventre dela seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E logo no meio do Evangelho de Mateus, nós temos no capítulo 18, versículo 20, mais uma vez, Mateus enfatizando, e esse é o meio mesmo do Evangelho, a respeito da presença real de Cristo em nosso meio, dizendo assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então é muito evidente no livro de Mateus
que o evangelista está preocupado em mostrar duas perspectivas a respeito de Cristo: a sua realeza e a sua presença no meio de nós. E no texto que nós estamos aqui para analisar e expor, Jesus, ele vem numa sequência de milagres que ele vem efetuando ao longo do seu ministério. Ressurreição, cura, endemoniados que foram libertos, e a questão também de cegos sendo curados, e também Jesus acalma a tempestade. Parece que Jesus está trabalhando de uma maneira muito forte, muito densa, muito intensa, para poder alimentar e atender as necessidades daquelas pessoas. E as Escrituras Sagradas, no versículo 35, o primeiro que nós lemos aqui, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. E eu queria, por enquanto, parar nessa sentença, dizendo que Jesus, ele tinha a preocupação de cumprir o seu ministério não só no meio do povo, não só no meio do povo judeu, para falar a verdade, mas ele tinha a preocupação de estar percorrendo em todos os povoados, para se cumprir as Escrituras, porque Jesus, ele não veio somente para os judeus, mas ele veio também para os gentios. É aquela sentença que a gente conhece muito bem, que Paulo fala a respeito da jambuzeira brava que foi enxertada na videira. Ou seja, nós, o povo gentil, nós fomos enxertados e agora nós somos também cordeiros de Deus com Cristo Jesus. E Jesus estava percorrendo todas as cidades. Isso me mostra mais uma vez o segundo aspecto que nós abordamos aqui a respeito de Jesus, que ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Jesus tinha essa preocupação de estar presente em toda e qualquer situação. A gente vai ver que ele fez antes, nos capítulos e versículos anteriores, que ele foi curar a mulher de um chefe, um grande chefe, né? Alguém de uma expressão muito forte, mas também a filha de um chefe, né? Foi o pedido de Jairo, como a gente conhece muito bem, mas ele também se importou com aquela mulher que estava tendo um fluxo menstrual de 12 anos. Ou seja, para uma pessoa que era um judeu raiz, a mulher não valia nada naquela sociedade. E a mulher que estava passando por um período menstrual de 12 anos ininterrupto, ela era a escória da escória. Mas Jesus, ele se fez presente na casa de um chefe e se fez presente também na mulher que estava sendo excluída. Isso mostra para mim, isso mostra para nós nessa tarde que Jesus se importa com todas as pessoas, com todos os tipos de problemas. Você pode estar passando por um problema muito difícil, ou talvez um problema que seja, aos seus olhos, uma coisa muito tranquila de se resolver. Mas saiba que nos momentos difíceis e nos momentos também tranquilos, Jesus se encontra presente em nosso meio. Aleluia! Isso é motivo da gente glorificar demais a Deus. O versículo vai continuar dizendo que Jesus, ele tinha uma missão, ele ensinava nas sinagogas, ou seja, aonde estavam os judeus, aqueles que estavam aguardando a vinda do Messias. Ele pregava o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. E é interessante que eu quero mostrar para você aqui, através desse verbo curar, que ele estava curando, ou seja, está num ativo contínuo. Jesus estava curando o tempo todo. Isso no português, um gerúndio. Ele estava curando o tempo todo, mostrando que Jesus jamais para o seu trabalho. Jamais para o seu trabalho. E é interessante que, aonde Jesus chega, os seus milagres acontecem. É impossível uma pessoa ter um contato real com Cristo
permanecer da mesma maneira que se encontrava antes. É impossível a pessoa, de fato, ter um encontro maravilhoso com Cristo e não ser impactado com esse encontro. A gente pode lembrar daquela mulher cananeia que estava no poço, tirando água ao meio-dia, ou seja, escondido de todo mundo, porque não era um horário propício para isso. Ela teve um encontro com Jesus e a vida dela transformou. Logo no capítulo anterior a esse, nós vemos Nicodemos, um dos maiores na sinagoga, uma das maiores referências no tempo de Jesus. Ele foi ter um encontro também às espreitas, também às escondidas com Jesus e foi impactado com a palavra de Jesus. Ou seja, aonde Jesus está, aonde Jesus chega, acontecem milagres maravilhosos. O coração ele é mudado. A vida é transformada. Existe o que nós chamamos de metanoia, arrependimento, mudança de mente. Existe também a metamorfose, a mudança de forma. A gente já não se comporta como os gentios. A gente já não se comporta mais com aqueles que estão no mundo, como se estão no mundo. A gente se comporta como povo eleito, raça eleita de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Jesus se faz presente, e quando ele se faz presente, a vida das pessoas mudam de uma maneira absurda. E a pergunta que eu quero deixar nesse primeiro ponto que nós analisamos é: nós tivemos mesmo um encontro com Cristo? O nosso coração foi mesmo transformado através desse encontro? Ou foi aquele encontro despretensioso, aquele encontro que apenas nos faz lembrar de quem é? Mas logo que passa alguns minutos, a gente já se esquece da pessoa? Ou é aquele encontro que marca? Cristo, ele passa em nossas vidas não para deixar as nossas vidas no mesmo estado que estavam. A prova disso são os milagres que ele fez. Ele curou um paralítico em Cafarnaum, ele acalmou uma tempestade, tranquilizando todos os que estavam no barco. Ele chegou até a filha de Jairo e curou a filha de Jairo. Ele curou também cegos, a mulher que estava com fluxo menstrual há muitos anos. Curou um mudo endemoniado. E ainda assim, ele foi caluniado. Parece que Jesus está apresentando um quadro de um extremo cansaço, porque ele percorria todos os povoados, todas as cidades, ensinando, pregando e curando. E sabe por que ele fazia isso? Isso nos leva ao segundo ponto. Porque ele tinha compaixão. Olha o que o versículo 36 diz. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele tem como uma das suas marcas no seu ministério a compaixão. Jesus é o homem incapaz de olhar e não se compadecer da miserabilidade humana. Nós vamos ler lá em Hebreus que Deus ele não nos deu um sacerdote, um sumo sacerdote, que não pudesse compadecer-se das nossas mazelas. Pelo contrário, pelo fato dele ser 100% homem e 100% Deus, ele se compadeceu da miserabilidade das pessoas. Ele olhava para a multidão e via aquela multidão aflita, angustiada, cansada. E não é à toa que um pouquinho mais para frente, ele vai chegar e gritar no meio de todo mundo: ei, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é uma marca muito interessante que Mateus quer registrar para nós. Que o povo que estava andando em trevas, agora
teria a luz que iluminaria o caminho todo para eles percorrerem. Isaías vai falar isso no seu livro. Então Jesus, quando chega e olha, ele se compadece. O que isso tem a ver com o que eu estou passando no dia de hoje, Pedro Felipe? Tem muito a ver, porque não existe lágrima que role no seu rosto que Cristo não esteja olhando, que Cristo não esteja se compadecendo. Ele se importa com a sua dificuldade. Ele se importa, sim, com o seu estado emocional, com o seu estado psicológico, com o seu estado espiritual. Ele se importa com a sua casa, com os seus filhos, com os seus pais. Ele se importa. Cristo se compadece dos seus. Cristo sempre se compadeceu daqueles que estavam aflitos. A compaixão verdadeira, ela é composta de duas etapas. O primeiro é um olhar. A gente só consegue ter compaixão de uma pessoa quando a gente começa a olhar para essa pessoa. Aquilo que eu não vejo, eu não consigo ter compaixão. Se eu não conheço a necessidade de uma pessoa que está caminhando próximo a mim, eu não consigo ter compaixão, porque isso não passa na minha mente. Então a primeira etapa da compaixão é um olhar. A segunda etapa da compaixão é exatamente o que essa expressão significa: se colocar no lugar do outro. Então é olhar e se colocar no lugar do outro. Jesus se compadeceu porque ele estava ali fazendo muitos milagres e provavelmente o seu corpo físico estava cansado. Uma prova é que logo em seguida que ele faz essa constatação, depois que a gente lê o versículo 38, ele vai escolher os 12 apóstolos. Porque agora ele também está dividindo a sua autoridade para que essas pessoas, esses homens, pudessem também levar o reino, o evangelho do reino, curar também os enfermos e ensinar também nas sinagogas. Então, quando Jesus ele olha para a multidão, ele vê uma multidão que tem carências. Hoje nós temos carências que precisam ser sanadas. Nós precisamos ter menos ansiedade, nós precisamos ter mais fé, precisamos ter um olhar mais criterioso, precisamos guardar os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa língua. Nós temos as nossas necessidades e Cristo, ele vê todas essas necessidades. E ele fala que essas pessoas que estavam aflitas e exaustas, estavam como ovelhas que não têm pastor. E é interessante essa analogia porque ele pega a figura mais emblemática da agropecuária judaica, pastor de ovelhas. Porque era uma linguagem que era acessível a todo mundo. A ovelha, ela não tem uma proatividade enquanto o seu instinto animal de ir para poder comer, se alimentar, beber a água, ir para um lugar de descanso. Ela precisa ser conduzida o tempo todo. O Salmo 23 é uma realidade dessa. O Senhor é meu pastor e nada me falta, porque Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me leva às águas de descanso. A ovelha ela precisa ser conduzida, mas quando ela fica à deriva, solta, perdida, ela fica exausta. Ela não tem um referencial. O que Jesus está falando ali era, olha, o povo está sofrendo porque não há um referencial. Não há um referencial. E esse primeiro aspecto que Jesus está olhando aqui para o povo é um aspecto negativo, no sentido de olhar para eles e ver a necessidade deles. Se a gente viu que Jesus
ele chega e transforma as situações. Olha só como a dinâmica dessa perícope trabalha. Ele agora está olhando o aspecto negativo, falando, olha, essas pessoas estão exaustas e cansadas, como ovelhas que não têm pastor. No entanto, aí a gente chega no versículo de número 37 e versículo de número 38. Ele fala para os seus discípulos, apesar de todos estarem cansados, essa é uma oportunidade da gente fazer a colheita. Se ele joga um aspecto negativo para reflexão, depois ele traz um aspecto positivo para a proatividade daqueles que estavam seguindo ele. Olhem, é essas pessoas que precisam de pastores que vão ser pastoreadas por vocês. Olhem, os campos estão brancos, a seara é enorme, tem muita gente para a gente poder curar, pregar o evangelho, ensinar, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Jesus ele pega dois exemplos. O primeiro eu falei a respeito da agropecuária judaica, o pastor de ovelhas, e o segundo, ele continua falando a respeito da situação agrária, agora dos trabalhadores da terra. São analogias que Jesus traz para poder mostrar para o povo que o que eles viviam durante o seu cotidiano não mudava a realidade espiritual. Era basicamente a mesma coisa. Se a ovelha está aflita e cansada, o que ela precisa? De um pastor que conduza até as águas de descanso, que a alimente. Se os campos estão brancos, o que precisa? Colher. E para colher precisa de quê? De trabalhadores. Jesus ele chega, transforma vidas. Jesus ele chega, se compadece. E Jesus nos mostra uma perspectiva diferente sobre a vida. Ele podia muito bem terminar com essa sentença: porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E aí podia continuar a partir do capítulo 10. Mas não, ele falou, olha, o campo é grande, a seara é enorme, vamos colher. Jesus está mostrando, olhem de uma maneira diferente. É tempo de colher. Os tempos difíceis de pessoas cansadas e exaustas são momentos da gente levar uma palavra de incentivo. O momento que estamos vivendo de coronavírus, distanciamento social, eminente crise econômica, é o momento da gente chegar com a palavra de consolo. Ah, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Nós não conseguimos fazer de maneira individual sozinho, né? Individual, para ser redundante, né? E fui. Mas ele fala a respeito de como nós podemos adquirir mais trabalho, ou mais força para trabalhar, rogando ao Senhor, ao dono da seara. O que Jesus está falando olha, os campos são do meu Pai. E se está precisando de mais gente para poder trabalhar nesse campo, para ter mais colheita, vamos chegar até o meu Pai, vamos chegar até o Senhor da seara e vamos pedir para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Jesus transforma, Jesus tem compaixão e Jesus mostra uma outra perspectiva. Ele não fala assim, a seara é grande, então dobre a sua jornada de trabalho. Ele fala assim, a seara é grande, vamos pedir ao Senhor da seara que Ele mande mais trabalhadores. Para finalizar, nós podemos ir
dar um salto até Mateus capítulo 28, versículo 18, a partir do versículo 18, dizendo que Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, olha, mais uma vez, o Deus Emanuel, começo, no meio e no fim. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos pedir ao Senhor para que mande trabalhadores. Vamos treinar esses trabalhadores. Vamos ensiná-los para que eles possam ser bons discípulos, mas sem jamais negligenciar o trabalho que Deus nos deu, que é de pregar o Evangelho a toda criatura. Quero terminar desafiando você a entender que Jesus transforma uma situação caótica em paz. Jesus, ele se compadece, e Jesus, ele mostra uma nova perspectiva. A nova perspectiva é: trabalhemos mais, oremos mais. Se o tempo é um tempo de dificuldade, que debrucemos mais os nossos joelhos no chão e oremos mais e buscamos mais. Não olhemos somente as circunstâncias. Olhemos principalmente para aquele que tem a capacidade de olhar para nós, se compadecer de nós e dizer: olha, vocês precisam de pastor. Linkando finalmente com João 10, ele vai falar: sim, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Cristo é o nosso bom pastor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela exposição que traz tanta certeza de que somos cuidados pelo Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado, ó Deus, que é diário, que é a cada segundo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos faz passar por momentos de tribulações, de tempestades, mas o Senhor também é a nossa calmaria. O Senhor é a resposta para o aflito. O Senhor é o abrigo para aquele que está desamparado. O Senhor é o nosso amparo, nosso escudo. O Senhor é a nossa vida. Muito obrigado. Que nós, nesse momento de pandemia, possamos entregar o nosso fardo ao Senhor e recolher do Senhor o seu fardo, porque sabemos que Ele é leve e suave para nós, e poderemos, sim, descansar e caminhar mais longe do que chegamos até agora. Muito obrigado por cada um que esteve acompanhando, e, ó Deus, que em nome de Jesus, essa palavra possa germinar no coração de cada um e trazer bons frutos. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero voltar a palavra aqui para o nosso querido presbítero Abrão.